Bom dia, pessoal, tudo bem? Finalmente vamos começar a nossa série de leituras do Evangelho. Como eu disse lá no Instagram, eu acho muito importante a gente conhecer a história de Jesus. Depois que eu conheci um pouco mais da história de Jesus, dos fatos, depois que eu li o Novo Testamento inteiro, eu percebi o quanto isso agregou à minha vida e o quanto isso moldou o meu jeito de viver. E é por isso que eu quero compartilhar essa alegria com você. O Evangelho de Jesus, a história de Jesus e como o mundo se desdobrou depois da vinda de Jesus está escrito no Novo Testamento. O Novo Testamento começa com 4 evangelhos que falam a mesma coisa, a história de Jesus. Esses livros, eles foram escritos inspirados pelo Espírito Santo. Eles não foram escritos juntos, eles não foram escritos ao mesmo momento e muito menos pela mesma pessoa. Mas mesmo assim, a história real de Jesus é contada nessas páginas. O primeiro evangelho que nós vamos ler é o primeiro evangelho do Novo Testamento, que é o evangelho de Mateus. Mateus era um cobrador de impostos antes de se tornar um apóstolo, amigo íntimo de Jesus. Ele caminhou com Jesus, a vida pública de Jesus, Então ele conviveu de perto com o nosso mestre. Ele fez questão de escrever esse evangelho para que a gente entendesse o contexto histórico e tudo que envolveu a vinda de Jesus. Eu vou ler um pedacinho aqui da introdução desse livro na minha Bíblia, porque eu achei muito legal. Mateus abre o Novo Testamento estabelecendo a história local de Jesus em seu contexto histórico mundial. Ele queria ter certeza de que quando lêssemos as narrativas que envolvem o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, víssemos as conexões com os fatos anteriores. Cumprido é um dos adjetivos característicos de Mateus. Isto ou aquilo aconteceu para que fosse cumprido. Jesus é único, mas não isolado. O que ele quis dizer com isso? Na minha percepção, é que no Antigo Testamento, os profetas, em todo momento, Deus nos conta que virá o Messias, que virá nos salvar. Então, Mateus, ele quis mostrar que o que já havia sido dito foi cumprido na vida de Jesus. Tem um outro pedaço que diz muito lindo aqui, que diz assim: Mateus apresenta um contexto abrangente, pelo qual vemos a criação e a salvação de Deus cumpridas em Jesus, e todas as áreas da nossa vida, trabalho, família, amigos, memórias, sonhos, também cumpridas neles. Sem esse contexto, corremos o risco de ver Jesus como mera distração, que nos tira do foco das manchetes estampadas nos jornais. Nada pode ser mais distante dessa verdade. Bom, é isso. Vamos começar? Senhor Jesus, abençoa a nossa leitura bíblica, que ela entre em nossos corações, transforme o nosso modo de agir e que a nossa vida seja um reflexo dos ensinamentos que podemos aprender na Tua Palavra. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Esta é a árvore genealógica de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão foi pai de Isaque, Isaque foi pai de Jacó, Jacó foi pai de Judá e de seus irmãos. Judá foi pai de Perez e de Zerá, a mãe deles foi Tamar. Perez foi pai de Esrom, Esrom foi pai de Arão, Arão foi pai de Aminadab, Aminadab foi pai de Nasson, Nasson foi pai de Salmão, Salmão foi pai de Boaz, a mãe de Boaz foi Raebe. Boaz foi pai de Obed, a mãe de Obed foi Rute. Obed foi pai de Jessé, Jessé foi pai de Davi e Davi tornou-se rei. Davi foi pai de Salomão, a mulher de Urias foi sua mãe. Salomão foi pai de Roboão, Roboão foi pai de Abias, Abias foi pai de Assá, Assá foi pai de Josafá, Josafá foi pai de Jorão, Jorão foi pai de Uzias, Uzias foi pai de Joatão, Jotão foi pai de Acás, Acás foi pai de Ezequias, Ezequias foi pai de Manassés, Manassés foi pai de Amon, Amon foi pai de Josias, Josias foi pai de Jeconias e de seus irmãos. Foi nessa época que o povo foi levado para o exílio na Babilônia.
Depois que o exílio da Babilônia terminou, Jeconias foi pai de Salatiel. Salatiel foi pai de Zorobabel. Zorobabel foi pai de Abiúde. Abiúde foi pai de Eliaquim. Eliaquim foi pai de Azor. Azor foi pai de Sadoc. Sadoc foi pai de Aquim. Aquim foi pai de Eliúde. Eliúde foi pai de Eleazar. Eleazar foi pai de Matã. Matã foi pai de Jacó. Jacó foi pai de José, marido de Maria. Maria foi mãe de Jesus. Jesus, que foi chamado de Cristo. Houve 14 gerações de Abraão a Davi, mais 14 de Davi ao exílio na Babilônia, e outras 14 do exílio da Babilônia até Cristo. O nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo aconteceu assim. Sua mãe, Maria, estava prometida em casamento a José. Mas, antes que se casassem, José descobriu que ela estava grávida. Isso aconteceu pelo poder do Espírito Santo. José se sentiu envergonhado, mas como era de espírito nobre, resolveu tratar o assunto com discrição, de modo que Maria não passasse por nenhuma humilhação pública. Enquanto pensava no que fazer, ele teve um sonho. E no sonho, o anjo de Deus falou: José, filho de Davi, não tenha medo de se casar. Maria está grávida pelo Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e você, José, dará o nome dele de Jesus. Deus salva, porque ele salvará o povo dos pecados deles. Era o cumprimento da palavra do profeta. Prestem atenção, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. Eles o chamarão Emanuel, Deus conosco em hebraico. Então, José acordou e fez exatamente o que o anjo de Deus havia ordenado. No sonho, casou-se com Maria. Entretanto, não consumou o casamento enquanto ela não teve o menino a quem chamou Jesus. Amém. Pessoal, é muito legal, né? Porque nesse primeiro capítulo, quando eu li, eu descobri algo que eu nem imaginava que dava para calcular, que dava para saber. Que foram quantas gerações aconteceram antes que Jesus viesse, né? Então, ele conta desde Abraão, quando Jesus quando Deus, pode-se dizer, resetou a terra, né? Quando ele fez uma nova aliança com Deus através de Abraão. E aí ele foi contando todas as gerações que aconteceram, né? Contando todo o histórico da nação. E eu achei isso muito interessante. Outra coisa que eu achei muito bonito, né, sobre o nascimento de Jesus, é que quando ele tá aqui contando o nascimento de Jesus, ele conta como, eu fiquei imaginando como Maria se sentiu, como ela aceitou o chamado de Deus, que pelo seu Espírito Santo colocou Jesus no ventre dela, e ela quase perdeu o casamento, né? Tava tudo certo para ela casar e José quase desistiu. Então, ela foi fiel ao que Deus pediu para ela e Deus resolveu o problema, porque ele conversou com José e ela se casou e teve a família onde Jesus nasceu, onde o lar escolhido por Deus para que Jesus nascesse, né? Então, é muito importante, assim, uma reflexão que até eu escutei numa pregação, que fala assim, como é importante a gente ser fiel aos chamados de Deus, porque quando a gente é chamado por Deus para fazer algo, ele vai cuidar de tudo. Mesmo que surjam imprevistos, mesmo que surjam outras coisas, outros desafios, ele vai cuidar de tudo, porque Deus, como sempre, cuida de todo mundo, cuida de mim e cuida de você. Eu desejo a você uma ótima semana, cheio da alegria de Deus e do amor de Jesus no seu coração. Tchau!